E hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky e é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje eu tô aqui para falar com você sobre um tema que, cara, quem não entender sobre comportamento vai simplesmente evaporar do marketing digital. Tem uma coisa que pouca gente tá percebendo, é que o marketing digital ele nunca foi, cara, sobre ferramenta. Não é sobre tráfego, não é sobre algoritmo, não é sobre inteligência artificial. Sempre foi sobre comportamento. E só que agora, cara, isso tá ficando cada vez mais impossível de ignorar, porque durante muito tempo dava para compensar essa falta de entendimento com técnica. Então você podia pegar aí uma segmentação pronta, copiar um criativo que estava lá funcionando, subir uma campanha, extrair um resultado mesmo sem entender profundamente do que você está fazendo. Mas esse tempo, ele tá acabando, cara. Ele acabou já, na verdade. Eu vou te explicar exatamente por que isso está acontecendo. Ó, veja bem, hoje as plataformas, elas estão cada vez mais inteligentes do que nunca, né? A gente vê aí Meta, a gente vê Google, a gente vê TikTok, todas essas plataformas, caras, elas evoluíram de uma forma que é inexplicável. Porque tudo isso aqui está sendo baseado em inteligência artificial e que está tomando decisões em tempo real, coisa que a gente não via antes. Antes era só um algoritmo matemático fazendo cálculo, agora é uma inteligência artificial fazendo cálculo. Não que não houvesse cálculo, né? Claro que o cálculo está à base da inteligência artificial também, mas acho que vocês entenderam. E esse aqui é o ponto central de tudo isso. Esses sistemas, eles não só funcionam como base no que você acha, eles também estão funcionando agora com base em como você se comporta ali dentro. Então eles vão analisar padrões do tipo, o que essa pessoa clica, o que essa pessoa ignora, o que ela assiste até o final, onde ela pausa, o que ela salva, o que ela compra. Já percebeu que de vez em quando você tá lá assistindo um vídeo do YouTube e você avança pro lado, ele fala, aparece uma bandejinha lá em cima do YouTube falando assim, usuário avançando para uma parte mais interessante. Então, assim, ele tá entendendo o que você quer, o que você não quer ali dentro de um vídeo. E o mais importante para você entender, que além disso aqui, é entender que contexto que faz todas essas coisas acontecerem. E nada mais é do que, ciência. Né? Então, existem estudos hoje dentro até da área da psicologia comportamental, da economia comportamental e que mostram que a maior parte das decisões humanas, elas não são racionais. Eu até já falei sobre isso, se eu não me engano, em um dos episódios aqui do Marketing Digital do Zero. A gente entende que elas são irracionais. Tem um pesquisador, Daniel Kahneman, se eu não estou me enganando, é Daniel Kahneman. Ele inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel e ele fala sobre isso, que é um conceito que ele chama de Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1, ele é rápido, automático e emocional, né? Como o seu cérebro está processando as informações ali. E o Sistema 2, ele é lento, racional e lógico. Então, a maioria das decisões de compra acontece aonde, você acha? No Sistema 1. Ou seja, as pessoas elas não compram porque você explicou melhor. Ela compra porque algo fez sentido rápido o suficiente para ela não te ignorar, cara. E o algoritmo, ele sabe exatamente de tudo isso. Ele aprende com isso, ele replica isso. Então, se você pensar comigo agora, ó, se o algoritmo ele está cada vez melhor de entender, e você não tá, quem que você acha que vai ganhar esse jogo? Você ou o algoritmo? Ou seja, o que eu tô querendo dizer? O algoritmo está cada vez melhor em entender você, entender o comportamento das pessoas, mas você não tá ficando bom nisso. É óbvio que o algoritmo ele sempre vai ganhar esse jogo. E por isso que hoje não é mais suficiente você só saber subir uma campanha, cara. Não é mais suficiente você só saber mexer lá no gerenciador de anúncio. Isso aí, cara, já é básico. Isso aí é apertar botão. O diferencial, cara, tá em você entender mais sobre pessoas. Entender como que as pessoas pensam. Entender como que elas se sentem. Como que elas tomam uma decisão. E principalmente como que elas se comportam dentro do ambiente digital, principalmente aquele que você está trabalhando. Existe um conceito muito importante dentro do marketing que se chama heurística. Já ouviu falar sobre isso?
Heurísticas, elas são atalhos mentais. Então, o cérebro, ele usa esses atalhos para tomar decisões rápidas. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Prova social. Se muitas pessoas estão fazendo algo, aquilo parece ser muito mais seguro para ela. Um outro aqui é a autoridade. Se alguém parece mais especialista, a tendência é que essa pessoa confie mais. Um outro ponto clássico, a escassez. Se parece limitado, parece mais valioso. Esses aqui não são truques, cara. Eles são o quê? São padrões de comportamento humano. E quando você consegue entender tudo isso, você para de tentar convencer as pessoas. Você começa a estruturar mensagens que encaixam dentro dos comportamentos natural dessas pessoas que estão ali acompanhando as redes sociais, que você vai criar sua estratégia. Agora, vou te provocar um pouquinho aqui, ó. Quantos anúncios você já viu que são tecnicamente perfeitos, cara, mas nunca deram resultado? E quantos anúncios simples, às vezes aquele anúncio mal produzido, aquela copy zoada, aquele criativo feio, e de repente aquilo performou absurdamente bem? Você acha que isso aqui é sorte? Cara, não, isso aqui é comportamento. O criativo que não funciona não é o criativo mais bonito, nem sempre. É o criativo que ativa o gatilho certo exatamente no momento certo. E isso conecta diretamente com o que está acontecendo hoje aí nas plataformas. O algoritmo ele não está mais distribuindo anúncio baseado em segmentação manual. Ele está distribuindo baseado em respostas comportamentais que as pessoas estão dando para eles. Então, se as pessoas reagirem bem ao seu anúncio, o que ele vai fazer? Ele vai escalar. Se elas ignorarem, ele vai matar o seu anúncio. Simples assim, mano. Não tem mais o que fazer. Isso muda completamente o quê? Muda completamente o jogo aí da gestão de tráfego do marketing digital. Porque agora você não tá mais competindo por atenção. Você tá competindo, cara, por interpretação de pessoas. O usuário, ele olha o seu anúncio, cara, por alguns segundos. Isso é óbvio, você deve saber disso. Mas nesse tempo ele precisa entender se aquilo é para ele ou não. Se ele não entender isso de uma forma rápida, acabou, cara. Ele já vai passar para frente e aí o algoritmo vai aprender com essa rejeição. Agora você tem que pensar no impacto disso aqui, dessa ação do usuário dentro do seu anúncio. Se o anúncio não deixa claro para quem que ele é, o algoritmo também não vai saber, cara. E se ele não sabe, o que ele vai fazer? Ele não vai entregar. E é por isso que hoje a copy, ela virou o centro do jogo. E não é exagero. A forma como você escreve define exatamente quem você vai atrair dentro do seu anúncio também. Então você não está mais segmentando o público, você está criando ali identificação. E identificação é basicamente comportamento. E aqui entra uma virada que é importantíssima. Muita gente ainda escreve tentando agradar todo mundo. Aí ele vai lá, pede pro ChatGPT escrever. Ah, cara, não, isso aqui não, mano, isso aqui tá muito nichado, minha audiência não vai gostar. E, cara, isso aqui é um erro enorme, porque quando você fala com todo mundo, ninguém se sente chamado, sabe? Ninguém. Quando você fala com alguém bem específico, essa pessoa ela tende a prestar mais atenção em você, ela tende a se conectar com você, ela se reconhece, ela te responde e isso tudo aqui não é teoria. Isso aqui é basicamente o padrão do comportamento humano, até porque a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. O cérebro, ele reage a uma coisa que é a relevância e ignora tudo aquilo que parece para ele que não é importante. Agora, vou te mostrar o que está acontecendo com quem não entendeu tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Essas pessoas, elas começam a colocar culpa no tráfego. Aí você vem o cara lá e fala assim, a Meta não está entregando mais meu anúncio, o custo está alto, o que funciona, o conteúdo não funciona mais igual antes, os anúncios não funcionam. Mas na maioria das vezes, o problema nem é a plataforma, mas é a mensagem. O algoritmo, ele não ficou pior. Ele ficou muito mais exigente, obviamente mais inteligente, e ele exige o quê? Ele exige clareza, ele exige mais contexto, ele exige conexão real. E quem não acompanhar isso aqui, de verdade, assim, de perto, com calma, vai ficar para trás. E é simples assim, não tem mais o que fazer. Aqui entra uma coisa que eu ensino muito na Hackmarket, a gente vai começar a trazer mais essa cultura agora também lá dentro, é que você não cria anúncio para vender, você tem que criar o anúncio para ser entendido.
A venda, ela tem que ser uma consequência. E se a pessoa não entende se aquilo lá é para ela ou não, não importa quão bom seja o seu produto, não vai vender. E na Hackmart a gente tenta se aprofundar exatamente nesses pontos, é o que eu quero trazer mais também por lá, e como que você estrutura mensagens que conectam, como que você cria esses criativos para trabalhar junto com o algoritmo, como que você entende o comportamento para gerar resultados previsíveis. Bom, cara, já são mais de 300 aulas lá sobre marketing digital que você precisa juntar os pontos para conseguir ficar cada vez melhor nisso daí. Aqui, falando nisso, aqui no YouTube, quem tá assistindo, vou deixar um QR Code aqui por cima, se tiver no Spotify, obviamente, tá aqui na descrição, mas voltando aqui pro nosso tema central aqui, o marketing digital, cara, ele tá passando por uma mudança que eu diria que essa mudança, ela é silenciosa, assim, mas ela é muito profunda também. E a vantagem competitiva não tá mais em quem sabe mais sobre a ferramenta, né? Não é mais aquele cara que sabe apertar todos os botões, mas aquele cara que consegue entender melhor as pessoas, aquele cara que entende o comportamento das pessoas quando ela percebe um anúncio, quando ela vê alguma coisa, aquele cara que consegue prever a reação de uma pessoa, aquele cara que constrói uma mensagem melhor, que constrói uma comunidade melhor. Esse cara, ele tende a ter muito mais resultado e é fato, isso aqui não vai voltar atrás. Porque a tecnologia, a gente vê que só está evoluindo. A gente falou isso acho que nos últimos 3 episódios aqui do Marketing Digital do Zero. Os algoritmos, eles estão ficando cada vez mais inteligentes. E quanto mais inteligente eles vão ficando, menos espaço vai existir para erro humano. Então a pergunta que fica aqui para você é muito simples, cara, depois desse podcast você está estudando ferramenta ou tá estudando comportamento? Porque, cara, quem não entender de comportamento simplesmente vai, tomar Doril, vai evaporar do marketing digital. E não é porque o mercado acabou, não é porque a IA tá dominando tudo, mas é porque o mercado evoluiu, cara. E só continua no jogo quem evoluir junto. Eu já falei para vocês várias vezes que eu percebi essa mudança chegando quando eu vi que o algoritmo ele tendia a entregar mais um criativo quando esse criativo ele já era meio reconhecido dentro da plataforma, ou seja, quando era um nicho que outras pessoas já anunciam, ele tendia a entregar para pessoas parecidas com aquelas. E nada mais, isso não é nada mais do que comportamento. Quanto mais específico você deixa, quanto mais você comunica, quanto mais você mostra, mais rápido isso vai acontecer. E veja bem, para a gente encerrar de uma vez aqui o Marketing Digital do Zero dessa semana, ponto importantíssimo para você ficar ligado. A inteligência artificial chegou, tá dominando tudo, dominando geral. A inteligência artificial sabe ferramenta, cara. Ela sobe campanha para você. Ela te dá insights, ela te dá ideias, ela faz relatórios, ela faz tudo isso. Um cliente pode fazer isso também. Qual vai ser o seu diferencial? O seu diferencial vai ser um especialista de marketing digital capaz de uma IA não funcionar sem o seu cérebro orquestrando essas inteligências artificiais. Então não adianta ficar com medo, dizendo que a IA vai dominar tudo e que você não vai mais ter espaço, que, ai meu Deus, acabou a carreira de programador, acabou a carreira de marketing digital, a IA tá tomando posse de tudo, e agora, como é que nós vamos sobreviver? Cara, não é assim que funciona. Elas ainda precisam de um orquestrador, alguém que domine 100% para que tenha um conhecimento estratégico de gerência para conseguir lidar com toda essa tecnologia e fazer tudo isso funcionar da melhor forma possível. Bom, gente, esse aqui foi então mais um episódio aqui do Marketing Digital do Zero. Mais uma vez, se você não me conhecia, eu sou o René Levinsky, eu tô aqui toda santa quinta-feira com mais um conteúdo para você lá no Spotify, também lá no YouTube, para você assistir, para você curtir, para você comentar. Agora faz o seguinte, pega esse episódio, manda para aquele amigo que tá precisando ouvir isso, aquele amigo que tá desanimado com inteligência artificial, ou aquele que tá muito animadinho, aquele que era do marketing, manda para ele refletir comigo aqui nesse conteúdo. E eu quero trazer uma novidade para vocês. É o seguinte, eu tô criando, como eu tô sempre escrevendo alguma coisa para desenvolver aqui os nossos bate-papos e tal, eu tenho as minhas anotações e eu comecei a transformar essas anotações em quase um e-book de estudo. Então todo episódio tá saindo um material bem bonitão assim sobre esse conteúdo que a gente fala aqui, para você ter as anotações, para você ter as referências, links e etc.
eu tô verificando uma possibilidade de começar a distribuir gratuitamente, obviamente, para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então, fica ligado nisso. Daqui a pouco, quem sabe, a gente vai começar a colocar esses materiais aqui para você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita, vai lá no Instagram, me segue, procura lá Renan Levinsky, segue, dá uma força. Sempre tem corte por lá, sempre tem carrossel por lá, tem bastante conteúdo legal para você consumir, para você me ajudar e para eu saber que você tá curtindo aqui os episódios do Marketing Digital do Zero. Então, beleza? Fica com Deus, se cuide e até semana que vem.